Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Alexandre Fonseca, a gente está aqui mais uma vez. Ficamos um pouquinho separados aí, né? O final de ano. Eu aproveitei para descansar um pouco, mas estamos de volta falando mais uma vez sobre dinheiro, sobre economia e por aí vai. Aproveitando o gancho aí que o nosso presidente falou esses dias que o país está quebrado e aí a mídia ficou falando sobre isso, eu quero deixar nossa perspectiva sobre essa declaração e sobre o que significa, né? Então vamos fazer esse vídeo. O presidente falou, acho que todo mundo deve ter visto, que o país está quebrado. O que a gente entende normalmente com alguém está quebrado, o país está quebrado, é que faltaria dinheiro. É o que tem sempre dito, né? Falta dinheiro, a gente não tem dinheiro. Mas como a gente já viu aqui também, como que a gente pode estar sem dinheiro se a gente faz nossa própria moeda? Nós fazemos nosso próprio dinheiro. A Federação Brasileira, o Estado Brasileiro, o Banco Central Brasileiro produz o próprio real. Não, o município pode estar quebrado, o Estado, no sentido de Rio de Janeiro, São Paulo, podem quebrar, mas você podemos quebrar, mas a nação brasileira, o Estado brasileiro não pode quebrar, não pode ficar sem dinheiro porque ele é produtor de dinheiro. Nós somos usuários de dinheiro. Eu quero fazer um outro vídeo depois falando mais claro sobre isso, mas assim, são produtores e usuários de dinheiro. O Banco Central é produtor de dinheiro, o Estado brasileiro é produtor de dinheiro, nós somos usuários, assim como o próprio município e o Estado, os estados da federação são usuários. Então, assim, produtores de dinheiro não tem como ficar sem dinheiro, não tem como quebrar. Podem acontecer outras coisas, hiperinflação, etc. Agora, quebrar, ficar sem dinheiro não pode, não acontece isso. Então é bom sempre lembrar, né? O país nunca quebrou, nunca pediu falência e não vai pedir falência. No momento mais complicado nosso, vamos dizer assim, da história recente, ali na época, no final da década de 80, começo da década de 90, repare que não faltava dinheiro. Assim, o governo tem um momento até que segurou o dinheiro das pessoas nas contas, né? Quando foi segurar lá a poupança, congelou a poupança, etc. Mas não faltava dinheiro do país. O país não estava quebrado. O problema é que até o contrário, talvez até estava soltando dinheiro e a inflação subiu demais. Teve hiperinflação. A gente não viu ali, o país decretou falência. Em outros momentos, o país precisou pedir dinheiro exterior, mas não porque faltava dinheiro. Então a gente pediu empréstimo para o FMI e tal, mas não porque faltava reais. Isso foram outros motivos. A gente pode fazer até um vídeo, seria interessante fazer um vídeo sobre isso, né? A economia brasileira estava desajustada, mas não faltava dinheiro reais para a gente. E a gente precisou de empréstimo internacional porque a gente precisava de divisas estrangeiras circulando no país por outros motivos. E isso acontece com outros países. A Argentina tem feito muito isso, infelizmente, também. Mas eu reafirmo sempre, enquanto a gente tiver uma moeda soberana, não ligada a nada, por exemplo, ligada ao ouro ou ligada ao dólar, como o peso argentino já foi, a gente não vai faltar dinheiro reais pra gente. Então, se o problema brasileiro não é falta de dinheiro, qual será o problema brasileiro? E aí, quando eu falo problema brasileiro, então o país está quebrado. E quebrado no sentido aí, a gente pode admitir, no sentido de que falta emprego para as pessoas, falta qualidade de vida, falta infraestrutura no país, a gente tem esgoto a céu aberto, tem escolas que não funcionam, IDH baixo no geral, hospitais que não funcionam, etc. Então aí a gente pode entender sim que o país está quebrado nesse sentido. Então, agora quais são os problemas então, se não é o dinheiro? Os problemas são vários, a resposta é essa. Se fosse simples, a gente talvez teria solucionado, talvez não também, porque eu não acredito que haja tanto interesse em solucionar os problemas, mas aí também é assunto para outro vídeo. Mas assim, quais são os problemas? E aqui eu quero tocar rapidamente em alguns pontos, para esse vídeo não ficar mais uma vez gigantesco. Mas assim, qual que é o problema do desemprego no Brasil? Se o país não está quebrado, por que a gente tem tanto desemprego? Milhões e milhões de pessoas desempregadas, hoje são mais ou menos 14%, fora as pessoas que estão fora do mercado de trabalho por outros motivos, ou desistiram de procurar emprego, que não entram nessa estatística. Então é um desemprego altíssimo por um tempo prolongado, isso causa problemas sociais gigantescos. Mas qual que é o problema do Brasil então? O problema de falta de emprego, por exemplo, assim, há uma baixa demanda consumidora e para gerar produtos, uma baixa demanda
para produzir que não faz com que as empresas precisem dessas pessoas, faz com que essas empresas não precisam dessas pessoas, no caso. Então a gente tem, a economia está funcionando assim, de uma forma que as empresas produzem o que é mais ou menos suficiente para que o país funcione. Então são produzidos carros, são produzidas as coisas, só que não precisa de mais pessoas, não tá precisando, a economia não está crescendo, que é o que a gente fala, né? Está numa certa estabilidade que ela não cresce, e para contratar mais gente precisa crescer, precisa produzir mais carros, porque eu tenho uma planta de carro, no sentido de uma fábrica, né? Uma fábrica que produz carros. Se eu produzir 2.000 carros todo mês, eu não vou precisar contratar mais ninguém. E se bobear, dependendo dos avanços tecnológicos, eu até demito pessoas. Então, assim, é isso que é acontecido. A gente tem mantido uma estabilidade que não temos necessidade de contratar mais gente. Então, as pessoas estão ficando desempregadas. É um desemprego estrutural, que é difícil de solucionar assim se a gente manter essa lógica. Então, a gente precisa de aumentar as produções, aumentar a produção dos produtos e dos bens, para que precise de mais gente para produzi-los e empregar essas pessoas. É uma lógica de senso comum na economia, tanto liberal quanto keynesiana. A economia capitalista ela funciona assim. Então, a gente pode falar que isso é um problema do lado da demanda, então, ou seja, as pessoas não estão comprando tanto carro, como a gente poderia, no exemplo aqui. Então, não estão precisando se produzir mais carros. Ou um problema do lado da oferta. Há um baixo investimento em produzir mais. Então, se não se investe para produzir mais, não se contrata mais gente, não se produz mais e as pessoas não estão comprando mais. Só que a gente sabe que as pessoas não estão comprando mais porque não tem dinheiro para comprar mais. As pessoas não têm. Eu tenho certeza que ainda o carro novo ainda é um sonho do brasileiro. Se todo mundo tivesse dinheiro, eu tenho certeza que as pessoas comprariam. Nós não saímos da lógica consumista e consumidora. Só não temos dinheiro para entrar nesse sonho americano de consumir. Então, ou seja, falta dinheiro para a população. Não para o Estado, mas para a população. Porque o país parou de investir. Então aí seria já um caminho para uma certa solução. Os níveis de investimento brasileiro são o menor em décadas e décadas. O país parou de investir. E como assim investir? Já que o país não produz necessariamente bens. Os serviços até produz, né? No caso, como se a gente considerar a saúde como serviço, a escola como serviço, mas não produz bens. Então, como que o país poderia investir? Uma coisa básica que na lógica até liberal e keynesiana é de o país investir em infraestrutura, que emprega muita gente, construção civil, construir casas, que no caso a gente tem um déficit habitacional gigantesco no país, de milhões de casas, construir casas populares, construir asfalto mesmo, rodovia, escola, etc, etc. O país poderia fazer isso. E todo mundo sabe o que falta para fazer isso. Só que a gente fica nessa lógica de que o país não pode investir, isso aí por interesses financeiros estrangeiros, uma elite nacional do atraso, que não permite que o Brasil faça isso. Então o país não investindo, a gente fica estagnado, porque o capital privado não vai investir. Essa lógica ultra neoliberal do Paulo Guedes de esperar o mercado investir, não vai chegar, porque o mercado precisa de uma demanda. E a demanda não vai vir. Por isso que a gente fica estagnado. Porque isso é uma coisa tão... Estou usando até um senso comum tão grande, né? Mas assim, infelizmente a gente tem que trazer de novo o senso comum, que a gente não tem, a economia brasileira não está usando nem isso, né? Com esse excelentíssimo Paulo Guedes. Mas assim, esperar o capital privado decidir investir, sendo que não existe uma demanda para isso, é loucura, é suicídio que a gente tem feito no país. A gente vai passar mais 1 década, 2 décadas nesse buraco. Eu não acredito que a gente vai fazer isso, porque
não só movimentos sociais, mas a própria sociedade como um todo vai reagir a isso. Um tempo prolongado de tanta escassez acaba gerando certos tipos de revolta e outros tipos de movimento, tanto eleitorais, né, quando o próprio Bolsonaro, para mim, foi um movimento eleitoral nesse sentido de rejeitar a economia que estava sendo colocada pela própria Dilma, já no segundo mandato e depois com Temer, mas que no caso só se aprofundou, e a gente vai ver essa consequência nas próximas eleições, eu tenho certeza disso, de uma forma ou de outra, e também no próprio tecido social. Esse ano a gente conseguiu escapar mais ou menos de algum tipo disso pela renda emergencial, pelo auxílio emergencial, que chegou fazendo minimamente um projeto não vou dizer nem de redistribuição de renda, mas de uma conciliação ali com as classes mais baixas, né, nesse momento, que é muito pouco, muito pouco. Mas R$600 para 60 milhões de pessoas é algo sem precedentes na história brasileira. Mesmo que tenha sido aí por 6 meses e tal, pouco mais de 6 meses. Então foi um movimento aí importante, que só ocorreu pela força, pelas pressões da oposição ao governo. O governo queria liberar R$200 para uma parcela menor da população, mas enfim, briga política é isso. Então, enfim, isso é um problema grave do Brasil, o desemprego. É preciso que se faça investimento, preciso que acabe com essa lógica de que falta dinheiro, por isso não é possível investir. Porque se não investir, aí sim que não vai ter, mas não necessariamente dinheiro, porque dinheiro sempre vai ter, mas aí não vai ter desenvolvimento, não vai ter emprego, não vai ter diversas coisas que a gente precisa ter, né? Eu acho que para mim é uma causa que me toca muito, essa questão do trabalho e do emprego, que eu acho que o maior desperdício de uma sociedade é um desperdício da mão de obra, é o desperdício da sua população. Deixar uma população parada, improdutiva, e não só produtiva para o outro, não só produtiva para a sociedade, porque a gente todo mundo perde quando uma população fica sem poder produzir, mas para a própria pessoa, porque produzir é direito, produzir é crescer, né? Fazer, trabalhar, sentir produtor do mundo, isso é importantíssimo. Outros problemas, eu acho que agora a gente já está indo para 12, 13 minutos do vídeo, mas outros problemas a gente tem, por exemplo, a inflação. A inflação é um problema grave, assim, não tão grave quanto tentam nos empurrar. Se houvesse minimamente um estado de bem-estar social que garantisse que ninguém ficasse sem dinheiro ou sem emprego, mas num cenário onde nós temos tanta gente desempregada sem ter acesso à renda, a inflação sim é um problema grave, e que nós até poucos meses atrás, pouco tempo atrás, não estava aparecendo tanto. Então a inflação não era um problema tão grande até pouco tempo atrás, porque quando você tem uma população tão grande que não faz parte do mercado consumidor, ou faz parte do mercado consumidor de forma tão precária, pressiona um pouco os preços. O problema é que aí o Paulo Guedes disse, a inflação aumentou porque as pessoas começaram a comer. Isso é uma fala problemática de forma extrema, assim, né? A inflação não cresceu porque as pessoas começaram a comer, né? Se a gente produz alimentos suficientes não só para a gente, mas para diversos países. O Brasil produz o suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas. Isso não é um problema. O problema é que, por exemplo, a gente está exportando a nossa comida. Hoje vale mais a pena você produzir para exportar do que você para alimentar a população brasileira. Isso é um problema grave. Entendeu? Uma solução, por exemplo, seria taxar essa exportação. Porque, você quer mandar para fora do Brasil? Tudo bem. Só que você vai pagar mais caro. E esse dinheiro que a gente está taxando vai distribuir uma certa renda no país. Porque tem que ser mais interessante para o produtor de alimentos deixar o alimento aqui mesmo. Até logisticamente. Ao invés de colocar no container e mandar lá para a China, tem que ser mais interessante colocar aqui. Só que não, os alimentos estão indo tudo embora. Soja, a gente tem aos montes. Vai no mercado comprar soja para ver como está caro. Isso é um absurdo.
E é por isso que acaba tendo inflação dos alimentos, principalmente. O dólar está caríssimo, então quando você vai importar algum alimento, como o trigo a gente importa, vai lá para cima. O dólar está ligado a diversos índices, índices no caso de que para reajustar preço de aluguel, por exemplo. Então, se o dólar aumenta, o seu aluguel aumenta, entre diversos outros índices de reajuste que se baseiam no dólar. Então, quando ele está absurdamente caro, um recorde de tão caro, aumenta tudo. Então, boa parte da inflação que a gente vive hoje é por causa do dólar. Então, existem outros problemas, a gente falou, a questão do problema, por que o Brasil está quebrado em questão de infraestrutura? Mais uma vez, falta de investimento. Né? E aí a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre o porquê de ter pouco investimento, o porquê dessa lógica ultra neoliberal de que não se pode gastar, não tem dinheiro, que não pode se investir. Mas enfim, a gente fica aqui hoje por aqui, a gente vai estar mais frequentemente colocando vídeos para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado para quem ficou para ouvir, ou quem pegou mais pelo final. Valeu, galera. Segue a gente, compartilha, comenta e tamo junto. Valeu, galera. Um abraço.